Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Glorioso mártir São Sebastião, rogai por nós. Ouvinte deste programa, iniciemos nossa manhã de sábado invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. Veja, dileto ouvinte, que nesta oração da missa de São Sebastião, a Igreja nos ensina que nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Nós vivemos esse tempo estranho, cinzento, que vai se abatendo sobre o mundo, esta tentativa de formalização da nova ordem mundial, que é calcada exatamente na obediência. Os homens serão chamados a obedecer à nova ordem. Uma nova ordem que já nasce doente, porque não crê em Deus, descarta a liberdade das pessoas, descarta a fé. Isso não é uma nova ordem, é uma desordem que está chegando no mundo, que os cristãos terão que rezar muito e combater muito estas situações. Como nós vamos combater essas ações do anticristo? Como a Igreja sempre nos ensinou a combater, com o poder da oração, a unidade dos fiéis, a oração, grupos de terço. Nós precisamos espalhar pelo mundo todo grupos de oração do Santo Terço, porque a oração mais simples que nós temos na devoção popular é o Terço de Nossa Senhora. E, na verdade, ele invoca toda a centralidade de Cristo. E através da recitação do terço do Santo Rosário, nós vamos vencer. Hoje é sábado, nós lembramos Nossa Senhora. Ela, a Mãe de Deus e nossa, vai interceder como sempre intercedeu, para que possamos vencer tudo de mal que está vindo sobre o nosso mundo, sobre as nações, sobre os povos, maldades, crueldades, exploração, manipulação e destruição da fé. A Igreja é de Cristo. Ela é mais forte do que qualquer ideologia que se levanta neste mundo. E nós vamos vencer com o poder da oração. E a oração que brota dos lábios dos pequeninos, dos pobres, das famílias. Nós precisamos ter um coração muito devotado aos que sofrem. Os cristãos sempre cuidaram dos pobres, dos pequenos, dos que sofrem. É impressionante que no meio dos simples também brotam experiências poderosas espirituais que vão minando as estruturas de pecado, de miséria, de exploração, de manipulação que se levantam no mundo. Os grandes sistemas, os grandes reinados, as grandes ideologias, todas elas são manipuladoras. Querem manipular a liberdade das pessoas. Quer fazer das pessoas como que um rebanho de gado que é tocado, privando as pessoas da liberdade. O Evangelho nos diz que nós precisamos servir e escutar a Cristo. A gente escuta a voz do pastor e foge à voz do estranho. A voz do estranho hoje é a voz da nova ordem, do globalismo, de todas essas iniciativas medonhas que usam o dinheiro, o poder para manipular sobretudo os pobres. Os pobres sempre foram manipulados como massa de manobra para sustentar as tiranias e as misérias. Pode olhar todos os países tirânicos
Os pobres são sempre as vítimas. Há sempre uma elite que manda, que rouba, que saqueia e que deixa o estômago do pobre a roncar de fome, as crianças a morrerem amínguas, os doentes esquecidos. Os pobres é que vão julgar os líderes das nações diante de Deus, que vão julgar os poderosos que pensaram somente em si, nos seus interesses, e não estenderam a mão como deve ser feito aos pequeninos, aos sofredores, aos que são desprovidos do necessário, do essencial para uma vida digna. Que Nossa Senhora, Mãe dos pobres, Mãe das famílias, nossa Mãe, São Sebastião, protetor contra a fome, a peste e a guerra, interceda para que nós possamos vencer todos os tentáculos do inimigo, do anticristo, que sempre se levanta contra a comunidade dos fiéis. Vamos à palavra de Deus, ouvir aquilo que a Sagrada Escritura quer colocar dentro de nós. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho da missa deste sábado, sexto dia da novena de São Sebastião, Lucas 4,18. É Jesus que disse: "O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho." Nós sabemos da beleza desta passagem de Jesus na sinagoga de sua terra em Nazaré, quando ele é convidado a ler a Escritura, a Torá, a Palavra de Deus, e ele lê a passagem do profeta Isaías, onde se cumpre ali o início da sua missão pública. E Jesus lê esta passagem que fala do poder do Espírito Santo. O Espírito está sobre ele, porque ele será enviado aos pobres, aos sofredores, aos marginalizados, aos esquecidos, aos perseguidos, enfim, a todas aquelas pessoas que estão à margem dos seus direitos e das suas condições de uma vida digna. Nós somos chamados a evangelizar os pobres. Não podemos esquecer nunca os pobres. Não somente o pobre que não possui o necessário para alimentar o seu corpo, mas o pobre deprimido, que às vezes tem dinheiro, mas não tem a paz interior. Os doentes, que às vezes têm dinheiro para comprar todos os remédios da cidade, mas não consegue achar o remédio para a cura da sua doença. Os esquecidos, os sofridos. Hoje nós temos muitas pessoas idosas esquecidas, muitos doentes que ninguém quer mais cuidar. Nós temos os drogados, os que vivem jogados, que já não têm mais perspectiva. São os pobres. Nós cristãos não podemos deixar de estender nossa mão aos que sofrem. Eu agradeço muito a Deus por tantas iniciativas das pastorais, dos grupos na igreja, sobretudo neste ano de pandemia, de ter ajudado as pessoas com cestas, matando a fome dos que estavam em necessidade. Quanta coisa bonita, quantos gestos de solidariedade nós estamos vendo durante esse tempo de pandemia. Porque as pessoas entenderam essa palavra do Evangelho, que nós devemos evangelizar, levar a boa notícia, levar a boa ação aos que sofrem. Que São Sebastião interceda por nós para que possamos ajudar os pobres, os sofredores desta terra a terem dias melhores. Vamos agora à nossa oração da novena a São Sebastião, pedindo as graças que todos nós necessitamos e desejamos obter nesta novena. Glorioso mártir São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso junto a Deus e testemunha viva do amor a Jesus, pedimos vossa intercessão junto a Cristo, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso mártir São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, doando seu sangue em martírio por amor a Deus e aos irmãos,
Interceda por nós a Cristo, para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas, para que produzam os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso mártir São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura. Intercedei a Deus por uma graça particular, minha e do ouvinte que me escuta neste momento, e defendei-nos, enfim, do pecado, o mal maior, causador de todos os outros males. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Sebastião Mártir, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um bom sábado e uma boa preparação para a Santa Missa amanhã. Que você e sua família possam ser tocados pelo poder da Eucaristia. E todos vocês que estão fazendo a novena São Sebastião nas suas comunidades e paróquias, que vocês tenham um domingo ricamente abençoado. Fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.